Opa, preciso compartilhar com você algo. Eu me chamo Adriana Garcia, sou jornalista por formação, mas não atuo na área e quero compartilhar a minha experiência de como eu soube que Bolsonaro existe e o que me levou a votar nele em 2018. Era o mês de maio já e eu não sabia em quem votar. Eu ouvia falar nesse nome e não sei por que achava que era uma piada, que ele era maluco. Mesmo sem nunca ter ouvido ele falar, só visto de relance aquele homem com um gesto de arma e que aglomerava uma multidão nos aeroportos do Brasil. Eu falei brincando com algumas colegas de trabalho que eu não sabia em quem votar e achava que ia votar naquele tal de Bolsonaro. Na hora fizeram um coro dizendo: Bolsonaro não, pelo amor de Deus! Então eu me assustei com aquilo, mas ao mesmo tempo chamou minha atenção. Comecei a pesquisar e vi muitas informações negativas sobre ele. Procurei os episódios completos, sem cortes, para entender o que ele estava falando no contexto. Aquela cena com Maria do Rosário, onde diziam que ele estava fazendo alusão ao estupro, na verdade ele estava brigando para que um estuprador assassino seja preso enquanto ela o está defendendo por ele ser menor de idade. Então, Bolsonaro se tornou um objeto de estudo. E como eu sempre gostei de jornalismo político, comecei a achar muito injusto e cruel o que a mídia estava fazendo com ele durante toda a campanha. Eu me tornei uma crítica desse discurso mal intencionado e covarde. Acabei por começar a defendê-lo e a esclarecer o que realmente significava o que ele falou em cada contexto que eu pesquisava. Comecei a ver que ele defendia tudo o que eu defendia e desde então eu me tornei bolsominion. Não só votei, mas batalhei, fiz campanha de graça. Infelizmente, muitas pessoas não têm acesso à internet, não podem pesquisar a fundo o contexto das falas e acreditam no que a grande mídia divulga. As pessoas que falam mal dele e que o caluniam acabam sendo as responsáveis por aumentar a cada dia o número de seus apoiadores. Foi o que aconteceu comigo diante das minhas colegas e também dos discursos da grande mídia, que só ficaram cada dia mais absurdos e distantes da verdade. Apoiei o governo Bolsonaro durante os 4 anos porque entendi que o único capital político que ele tinha era o povo. E isso precisava ser suficiente para que ele não fosse derrubado e pudesse trabalhar em prol do país. Confesso que virei tia do Zap para salvar o futuro do Brasil. Incompreendida por alguns, mas com a consciência limpa de que não me acovardei. Se queremos democracia, amados, temos que lutar por ela. Chegamos em 2022 e o maior vexame é ver um ladrão condenado em 3 instâncias concorrendo à presidência. E agora, além de Bolsonaro me representar em suas pautas e em sua maneira honesta, técnica e responsável de conduzir o Executivo Federal, vou lhe dizer na lata porque eu não voto em ladrão, porque eu não sou idiota, porque além de não querer ser roubada, eu quero acreditar e ensinar às próximas gerações que o crime não compensa. Agora, se eu fosse traficante, eu votava nele. Como não sou, voto 22. Se eu quisesse abortar ou quisesse que o aborto se tornasse legal e pago pelos meus impostos, eu votava nele. Se eu quisesse me drogar ou ver minhas filhas e a juventude drogada, eu votava nele. Se eu quisesse perder a minha liberdade de expressão, de ir e vir, de culto, de fé, de pensamento, eu votava nele. Se eu quisesse que meu país rapidamente chegasse à miséria, como Cuba, Venezuela e Argentina, eu votava nele. Se eu quisesse um Estado grande, pesado e que controlasse minha vida, eu votava nele. Se eu quisesse a legalização da pedofilia, eu votava nele. Se eu quisesse ser perseguida, presa e morta por falar a verdade e defender minha fé, eu votava nele. Se eu quisesse um país onde a maioria é nivelada para baixo e a riqueza é concentrada nos governos totalitários, ditadores e sua patota, eu votava nele. Se eu quisesse o criminoso armado e eu desarmada sem poder me defender, eu votava nele. Se eu quisesse ser refém de um assaltante e entregasse meu celular, que com muito suor comprei para ele tomar uma cervejinha,
eu votava nele. Se eu não me amasse, não amasse minhas filhas e as próximas gerações, eu votava nele. Mas como eu não sou e nem quero nada disso para mim, para você e para a nossa nação, eu voto e peço seu voto para Bolsonaro 22. Ainda dá tempo. Pesquise, pare de acreditar num discurso criminoso que já deixou de ser jornalismo faz tempo. Dá um Google aí em sites e fontes confiáveis. Procura ouvir o outro lado enquanto ainda se pode ter o outro lado. Se o país falir nas mãos desses ditadores comunistas globalistas e se perdermos todas as nossas liberdades e lá na frente meus netos perguntarem se eu fiz alguma coisa para impedir, eu terei a consciência limpa que fiz a minha parte, que não desisti de alertar e de acordar os isentões, os omissos e de orar pelos que estão enfeitiçados pelo engano vermelho. Passe esse vídeo adiante. Creio que a maioria quer um país próspero e livre. Vamos juntos fazer a nossa parte pelo Brasil. Bolsonaro 22 digita e confirma um simples ato que pode salvar a sua vida e o futuro da nação.